O filme Zootopia é um filme que fala sobre Judy Hopps, uma coelha que nasceu nas docas, no interior, que desde pequena sonha em se mudar para uma cidade chamada Zootopia, onde todos os animais vivem felizes em harmonia, querendo se tornar a primeira coelha policial que já existiu. Ela se esforçou muito e finalmente conseguiu, mas acabou dando de cara com a realidade profunda de uma cidade que supostamente deveria abrir espaço e abraçar todos os animais. Infelizmente, ainda é cercada de preconceitos enraizados, medos, inseguranças e distanciamento entre espécies. Portanto, Zootopia na verdade é um filme que reflete sobre as diferenças humanas e questiona nosso convívio em sociedade, nos colocando na frente de um espelho para refletir sobre nós mesmos. Opa, tudo bom? Meu nome é Eliardi e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô escrevendo esse roteiro no dia 31 de julho, data anterior à data de lançamento do trailer de Zootopia 2. Provavelmente você deve estar vendo isso em agosto ou após, e pode ser que tenha saído mais teasers e trailers, mas na data que eu tô escrevendo isso aqui, só tem um. E esse trailer deu o que falar, na verdade. Ele dividiu opiniões, principalmente porque o trailer está focado em peso na relação do Nick e da Judy. São cenas sugestivas, o próprio início do trailer que mostra que eles estão em uma terapia de parceiros, aparentemente fornecido pela própria delegacia de polícia. A terapia é para parceiros de trabalho, mas o jeito que tudo é encaminhado faz parecer que eles estão numa terapia de casal. Os pequenos easter eggs e o final do trailer com um diálogo digno de Fé nas Malucas ou Castigo pra Mulher Braba se envolver com um engraçadinho. Enfim, vocês entenderam. Agora eu tô tendo uma pequena discussão nos comentários e em qualquer lugar que eles apareçam. E o povo tá meio dividido. Vocês estão malucos? É um coelho, uma raposa? Sua mãe casou com o cavalo do teu pai e ninguém disse nada. Tá uma cruzada isso aqui. O primeiro filme de Zootopia foi lançado no dia 4 de março de 2016 nos Estados Unidos e veio chegar nas telinhas do cinema brasileiro no dia 17 de março. Sim, 9 anos atrás, a gente tá ficando velho. E desde lá veio uma avalanche de fanarts, MVs, em todos os veículos da internet, o YouTube, o Pinterest, o poço da internet. E desde essa época o chip é considerado absurdo. Desde que foi lançado e que o casal se popularizou, que existem dois grupos. Aqueles que torcem o nariz e aqueles que acham que tem tudo a ver. Na verdade, tem um terceiro grupo aí, mas eu não vou falar desses vocês agora. Dessa vez eu não poderia ser diferente. Apesar de que eu acho que esse trailer foi totalmente proposital, não é possível. Até quem torce pro nariz viu a maldade dos olhares dessas cenas. Ah não, cara, eles não são inocentes. Mas aí eles vão e botam essa cena aqui, cara. Olha como é que os dois estão conversando. O trailer foi lançado há 24 horas, ele sozinho já incendiou uma parte da internet. E o que eu tenho pra falar sobre isso é... Por que não, cara? Porque um filme que retrata a sociedade como um todo não poderia falar das dificuldades, dúvidas e preconceitos que um casal interracial passaria dentro da comunidade deles. Eu vi muita gente dizendo que ele seria uma analogia a casais LGBTQIA+, e eu discordo totalmente. Primeiro porque além deles serem de espécies diferentes, eles são de gêneros diferentes e eu não sei se usar eles como exemplo seria a melhor maneira de retratar isso. Além do mais, temos um casal gay em Zootopia. Lembra dos vizinhos da Judy? O nome deles são Bucky e Brooke Orin. Esse nome aí que tá aparecendo. E eles são canonicamente gays. O co-diretor e o co-roteirista de Zootopia, Jared Bush, confirmou isso no X após um lançamento. E apesar de não serem explicitamente um casal gay, eles são considerados o primeiro casal assumidamente gay das animações Disney. Ele teria dito nas redes sociais: eles são um casal gay, mas eles não gritam um com o outro porque são gays. Eles gritam porque eles são reais. No dia 30 de novembro de 2016, apenas 8 meses após o lançamento do filme. Na verdade, eu acredito que a nossa Judy Hopps e Nick Wilde funcionariam bem melhor para representar o que eles são, um casal interracial. Uma coisa notável em Zootopia é que não vemos casais de espécies diferentes ao longo do filme. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo só a tipos de animais, mas sim ao gênero animal mesmo. Os casais que aparecem em Zootopia são do mesmo gênero animal e da mesma espécie. Não vemos, por exemplo, algum elefante se relacionar com outro elefante de uma espécie diferente. Mas aqui é a linha básica. Se você faltou aula de biologia, eu vou explicar rapidinho do jeito mais burro que eu posso pra você, sua mula, conseguir entender o que eu tô falando. Espécie é o tipo específico do animal, gênero é o animal e
E a família abrange além disso, falando de todos os animais ali que podem ou não compartilhar um ancestral em comum. Exemplo, eu tenho um animal e a espécie dele é a raposa vermelha. Ele é do gênero Vulpes, o que podem ser raposas do Ártico, raposas anã, por aí vai. E ele também faz parte da família dos canídeos, que podem ser raposas, cães, lobos e coiotes. Eu posso ter explicado mal, mas isso aqui não é uma aula de biologia. Tô aqui pra dissertar minha opinião sobre uma raposa e um coelho se pegarem. Jogue a biologia na ponte que te partiu. O exemplo mais óbvio é o Hemitilontrosa. A foto que mostra a família inteira fica claro que eles são da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma família, o que faz total sentido. No reino animal, não é comum que animais de espécies diferentes procriam ou se relacionem. Não é impossível, mas não é comum. E quando acontece, gera o que conhecemos como os híbridos, que são até inférteis, então, faz sentido. Mas não estamos falando de animais irracionais, animais com necessidades biológicas de caçar, mutilar ou de só se esconder. Estamos falando de uma sociedade onde os animais evoluíram tanto que eles pensam por si mesmos. Portanto, além das necessidades biológicas, eles agora levam em consideração as necessidades emocionais e mentais. E do seu jeito, tentam viver juntos em comunhão. Então, é baseado nisso que eu volto a perguntar, por que não? Não é como se nessa circunstância, uma raposa pudesse fazer mal a um coelho por instinto. Vamos lembrar que estamos falando de um desenho onde uma gazela é cantora profissional e tem como dançarinos vários tipos de animais que, na nossa cadeia alimentar, não deveriam se relacionar de nenhum modo com ela. Se na sociedade deles, em geral, eles não levam mais em consideração o que eles eram há séculos atrás, no que isso se aplica diferente aqui? Uma gazela e um tigre podem ser parceiros de equipe, mas não podem se relacionar romanticamente? Eu sei que é loucura eu estar defendendo uma raposa e um coelho estarem juntos, mas é loucura mesmo quando se trata de um desenho da Disney feito para deixar a geração alfa e as crianças interiores da geração Z felizes? Zootopia é um desenho com um universo gigantesco, pronto para fazer essa ponte de analogias entre a realidade deles e a nossa. Casais interraciais só seriam mais uma pauta a ser levada em consideração ali, não acha? Eu, pessoalmente, não acho que seria impossível, ainda mais com a Disney ficando cada vez mais previsível. Se o Nick e a Judy fossem um casal canonizado no segundo filme e o assunto principal sejam casais interraciais ou casais do mesmo gênero. E eu aposto que aquela serpente que a gente vê pode ser uma grande lição de moral para que o Nick e a Judy se fizerem a mesma pergunta. Por que não? Eu não duvidaria se essa cobra fosse filhote de híbrido ou de algum casal de espécies diferentes ou fosse casado com uma serpente de uma espécie diferente dele e pai de filhotes híbridos. Pelo trailer a gente vê ele gritando que ele precisa ajudar a família dele. Todo o foco do trailer está em relação a espécies diferentes. Como podemos ver na terapia de casal... Quer dizer, na terapia de parceiros, que todos ali são parceiros de espécies e gêneros bem diferentes. Então eu chuto que o assunto principal vai ser mais relacionado a preconceitos e vivências com espécies diferentes. E isso até que seria legal de trabalhar, mas claro, isso é só achismo mesmo. Enquanto eu tava pesquisando algumas coisas pra fazer esse vídeo, porque sim, acredite se quiser, você precisa estudar pra falar o que você vai falar na internet, né? Eu acabei tropeçando em uma pesquisa feita pelo Departamento de Sociologia de Indiana University em Bloomington. O objetivo era descobrir se os norte-americanos aceitariam ou não que negócios tenham o direito de negar atender casais com base em suas raças ou orientação sexual, independente da religião ou não. Resumindo muito, supostamente teria um casal gay e um casal interracial, ambos fictícios. Eles estariam noivos e queriam tirar uma foto para enviar junto com os convites de casamento. E agora temos duas versões das empresas. Eles foram a um fotógrafo autônomo ou a um estúdio fotográfico. O fotógrafo se recusou a tirar foto deles e ele explicou por quê. E é aí que vem a pergunta. O fotógrafo ou a empresa deveriam poder recusar, mesmo que esteja previsto em lei, o direito de um casal a receber o serviço? Ou os caras deveriam ser obrigados a engolir, a fazer a parte deles, que é literalmente só fazer o trabalho deles? 39% dos entrevistados disseram que um fotógrafo autônomo poderia recusar o serviço a um casal interracial, mesmo que fosse legal. 53% apoiaram a recusa a serviço para casais gays, e a recusa a casais interraciais foi quase tão aceita dependendo do contexto. O apoio foi, em uma maior parte, para os negócios autônomos do que para as grandes empresas. A razão da recusa, se é religiosa ou não fez diferença significativa. O apoio ao direito de recusa era similar em ambos os casos. O fotógrafo autônomo recusando o casal interracial foi de 39%. E a recusa de serviço a
casal gay foi 53. Mas eu não sou professor de porra nenhuma. Eu só tô usando esse dado pra dizer que mesmo com o apoio do público ao casal interracial, uma parte significativa da população acha aceitável negar o atendimento a esses casais. O tipo de empresa, autônomo ou não, influencia bastante, sugerindo que o preconceito pode ser mais aceito quando é percebido como espontâneo ou pessoal. Tipo, é mais aceitável o tio da esquina te negar um sanduba porque tu é gay ou não é brasileiro do que uma rede grande de fast food te negar pelo mesmo motivo, tá ligado? Mas repetindo, eu não sou professor de absolutamente nada, eu só tô exemplificando e tô resumindo muito a pesquisa. Se vocês quiserem se aprofundar, eu vou deixar aí na descrição o link da pesquisa. É de conhecimento geral que os Estados Unidos não têm boa fama quando se trata de receber estrangeiros na terra deles. Não são todos, claro, mas a maioriazinha é bem irritante. Não só os estadunidenses, mas continentes como a Europa também não são tão mente aberta assim, enchendo a internet de ódio gratuito ou de Karens irritadas, o que faz a gente refletir se um filme falando mais sobre relacionamentos com pessoas de espécies diferentes não seria legal. Isso é uma coisa que eu particularmente tenho um carinho tremendo, casais interraciais. Até um tempo atrás não era comum ou aceitável a gente ver um casal nas telas que fosse composto por pessoas de etnias diferentes. O mais comum era cada um do seu quadrado, sabe? Hoje em dia isso mudou bastante e isso é muito legal de ver que pessoas pretas têm cada vez mais espaço no mercado de atuação e que mais pessoas pretas possam se identificar com os personagens nas telas do cinema ou da TV e trabalhar o preconceito não só dos outros em relação ao Nick e a Judy, mas também o preconceito enraizado que eles teriam dentro deles. O sentimento de que talvez estivessem cometendo um erro ou tentando engolir seus sentimentos goela abaixo. Eu vi um comentário que dizia que se for mesmo trabalhar do casal, esse afastamento emocional do Nick na verdade seria ele tentando disfarçar seus sentimentos por ela, achando que é estranho ele sentir atração por uma coelha, que não é assim, a gente não tem como discordar dele. E fazer eles e nós mesmos nos fazer a pergunta que até hoje move o mundo e a sociedade pra frente: por quê e por que não? Agora eu cheguei naquele terceiro grupo que eu mencionei anteriormente. Esses boçais, energúmenos, infelizes, cebosos, nojentos. Também queria passar pra deixar claro que, apesar do assunto ser um desenho considerado infantil, eu queria deixar claro e óbvio, meu conteúdo não é pra menores de 14 anos. Tem menos de 14, infelizmente você não é bem-vindo aqui, eu só falo besteira. Eu estou falando deles, sim, os infelizes, os furries. El lobo sempre cuida su loba. Eu queria deixar claro que eu não tô aqui pra falar mal necessariamente da comunidade furry. Nada contra vocês, não tenho nada a favor também. Eu quero falar daqueles pedacinhos de bosta que vivem entre vocês em peso, mas estão em todas as comunidades, na verdade, né, que são os desenhistas de hentai. Eu também queria falar que eu não quero me aprofundar nesse assunto e nem tenho uma conclusão pra ele, eu só queria deixar esse adendo, esse desabafo do porquê o casal é tão demonizado. Lembra que eu falei lá no início a quantidade de fanfics e fanarts e coisas e tal que vieram em peso? Pois é, a quantidade de fanarts, fanfics, quadrinhos e vídeos mais 18 que surgiram é brincadeira. Muitos, milhares. E esse é o real problema. Quando o filme foi lançado, ele foi o maior banquete pra comunidade furry. A prova são os comentários sacaneando a Judy, chamando o filme de filme favorito dos furry, quadrinhos explicitamente sexuais. O fundo do poço da internet saiu do bueiro por alguns meses e serviram bandejas quentes, uma raposa comendo um coelho não gastronomicamente. E a real é que esse foi o motivo pelo qual muita gente torce o nariz, não só para o possível casal, não só para o chip em si, mas para o filme mesmo. O que é uma baita de uma pena, porque Zootopia aborda assuntos dos mais diversos e é um filme que vai envelhecer bem, principalmente por retratar o mundo de forma tão delicada. Os assuntos variam, mas os plots eram bem semelhantes. Aparecia um coelho macho que, assim como a Judy é policial, o que já quebra uma das curiosidades de Zootopia, né, que a Judy é a primeira coelha policial. E esse coelho ser fodão e ser o que o lobinho de Crepúsculo foi pro Edward pra Bella. Tal qual o Doritos /Ruffles puro estereótipo de comedor de casada nos Estados Unidos de 365 dias. Ele era responsável por jogar o Nick e a Judy pra pensar sobre um sentimento que obviamente tinham pelo outro. E é impressionante como esse coelho foi adotado pelo fandom, porque em todo lugar que você olhasse que tinha esses dois, esse coelho maldito tava lá também. E eu nem vou falar da famosa Violet Wild, que eu não vou me estender a falar. Se você quiser, você pesquisa. Eu não tem nada demais nela, mas é que ver ela me causa embrulho no estômago e eu tô tratando a gastrite.
Resumo da ópera. Esses abandonados pela própria mãe não podem ser exemplo, ou definir uma obra tão cheia de significado e maravilhosa quanto Zootopia. Então não é legal basear sua opinião sobre o filme ou o casal pensando neles. Um filme que tem sim potencial de impacto e com boas chances de surpreender a gente. Independente se a Nick e o Jude vão ou não ficar juntos nesse filme, independente de tudo que eu acabei de falar, eu queria deixar claro que essa é só minha opinião. Na real, pelo trailer, tem uma boa chance dessa continuação ser um ponto positivo pra tia Walt Disney, já que ultimamente ela só tem dado bola fora. Zootopia tem um universo vasto com personagens interessantes, levou mais de 9 anos desde seu primeiro lançamento. Se o casal acontecer, eu vou gostar, eu não teria problema nenhum com isso. Eu acho que eles têm tudo, química, desenvolvimento e prometem bastante coisa. O universo de Zootopia em si é muito vasto. Eu não sou fã dessas minisséries que as empresas lançam pra alimentar o público, mas quando eu assisti Zootopia mais, eu admito, eu gostei bastante. O que só prova que Zootopia é entretenimento garantido. Se acontecer, eu espero que com um bom desenvolvimento. Se não acontecer, eu ainda vou tentar aproveitar muito o filme. Eu normalmente evito criar expectativas, mas pra Zootopia, que é um dos meus desenhos favoritos, eu tô empolgadão pra ver. A Disney tá com a faca e o queijo na mão. É só fazer bem feito. Os dubladores originais estão aqui. A trama pode capturar mais o público que são fãs da Jude e do Nick. Não só como um casal, mas como amigos. Afinal, eles deixam bem evidente que a parceria deles está em jogo nesse longa. O que é um assunto que vai estar bem presente e vai ser importante pro filme. Quer dizer, pelo trailer é isso que dá a entender, né? Eu gosto quando a Disney se arrisca, porque com a quantidade de fracassos que eles tiveram, parece que eles ficaram com medo de tentar algo realmente novo. Não é à toa que só estão lançando live action um atrás do outro. Pra finalizar, eu deixei uma coisinha pro final. Como eu disse, eu não veria problema algum em ver o Nick e a Jude juntos. Eu acho que se a Disney fizer bem e fizer bem feito, eles podem estar com um casal que vai gerar bastante retorno pra eles. E eu vi muitos comentários falando que uma raposa e um coelho não podem ficar juntos, porque biologicamente não faz sentido e blá 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 blá. Então, eu resolvi listar 12 casais de animais das animações que todo mundo ama e que são casais de animais de espécies diferentes, né? Animais e seres de espécies diferentes. Bora lá. Patata e Clarabella, Melman e Glória, Alex e Dia, Rei Julian e Sônia, Caco e Miss Pig, Mordecai e Margaret, Inuyasha e Kagome, Burro e o Dragão, Faísca e Gota, Benny e Bridget, Nicole e Ricardo Watterson e Darwin e Karen. E não. Eu não vou falar do abestalhado e a insetófila de B-Movie, como diria o Guilherme Analisa. Porque, sim, é um casal que o diretor devia ter enfiado até o cu de droga pra inventar de criar. Inclusive, tem gente que fala por aí que ele se arrependeu amargamente. Eu espero que tenha se arrependido mesmo, porque... que pariu, que casal merda. Existe um universo de diferença entre um relacionamento fictício entre animais que falam, são inteligentes e são seres pensantes. Repetindo, são animais. Isofilia. Agora, voltando ao início do vídeo, Zootopia 2 é o maior fracasso da Disney? Só se eles fizerem merda. É isso, gente. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Caralho, esse vídeo ficou muito longo. Eu tô regravando algumas coisas que eu falei errado. Eu não vou conseguir corrigir tudo. Mas foi muita coisa. Eu me ferrei pra editar essa porcaria desse vídeo, porque meu computador se fudeu. Eu perdi tudo. Nossa, foi uma dor de cabeça do caralho pra fazer. Tanto que eu nem sei quando esse vídeo vai ser postado, mas ele definitivamente não vai ser postado no mês que eu achava que ele ia ser postado. Mas enfim, muito obrigado se você chegou até aqui. Perdão com quão longo ficou, mas eu não tinha como diminuir mais do que eu já diminuí. Esse vídeo teve 28, 27 minutos de arquivo bruto, de áudio bruto. Então, assim, piedade. Mas é isso, se você gostou, seja bem-vindo ao meu canal e até mais. Tchau, Terra de Cemitério.